Outro dia eu postei aqui no canal um vídeo sobre sujeito. Link está aqui em cima. Dê um pulinho lá para conferir. Mas toda dúvida sobre sujeito traz também uma dúvida sobre objeto. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Bem-vindo ao canal de Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu quero debater muito com você esse nosso idioma, o idioma que nos acompanha desde o nascimento e vai conosco até o fim dos tempos. Mas não é a língua portuguesa apenas como regras gramaticais que ficam encerradas em um livro chamado gramática. É a língua portuguesa como um todo, um poderoso instrumento de comunicação. No vídeo que eu falei sobre o sujeito, eu comentei que, apesar de todas as regras existentes, a que mais satisfazia a definição precisa de sujeito era o termo que responde à pergunta: o que é que mais verbo ou quem é que mais verbo. Mas existem certos verbos que demandam um complemento, alguma coisa que complete o seu significado. Se eu disser, por exemplo, chove, o verbo chover, nesse caso, se basta para veicular uma mensagem com início, meio e fim. Eu digo chove, você vai entender perfeitamente, está caindo água do céu. Mas e se eu disser para você comprei? Vai haver uma certa tolerância psicológica da sua parte, mas se eu continuar calado, você vai perguntar: comprou o quê? Esse é o detalhe. Não basta o verbo. Esse verbo precisa de algo mais para veicular sua mensagem com início, meio e fim. Ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um complemento, ele precisa de um objeto. E aí nós temos aquela famosa divisão: objeto direto, objeto indireto. Qual a diferença? Simples também. Nós temos aqui o verbo comprar. E aqui nós temos o objeto que complementa a ideia de comprar. Permite que a ideia de comprar seja uma ideia veiculada com início, meio e fim. Este verbo, comprar, se junta a esse objeto, camisa, de forma direta, sem qualquer intermediário. Comprei camisa. Comprei uma camisa. Agora pense no verbo gostar. Se eu chegar aqui e falar, gostei, e ficar calado por algum tempo, haverá de novo uma tolerância psicológica para aceitar o meu silêncio. Se eu ficar calado muito tempo, você vai perguntar: gostou de quê? E aí, preste atenção. Você tem aqui o verbo gostar. Você tem aqui o objeto que complementa a mensagem que começa a se veicular com esse verbo gostar. Gostei, filme. Gostei, o filme. Tá algo estranho aí, né? Então você tem aqui, pense numa caixinha aqui, gostei, e na outra caixinha aqui, o filme. Entre essas duas caixinhas, ficará uma terceira caixinha, onde vamos colocar a preposição de. Então ficaria, gostei de o filme. Gostei do filme, né? Porque aí o o e o de se juntam. Essa junção entre o verbo e esse complemento não se faz de forma direta, eles não se tocam. Haverá um elemento entre os dois que permitirá essa junção. Esse elemento é a famosa preposição. Então, façamos essa oposição. Temos alguns verbos que se bastam para veicular uma mensagem com início, meio e fim. Choveu. Temos outros verbos que não se bastam, eles precisam de algo mais, eles precisam de um complemento, eles precisam de alguma coisa, eles precisam de um objeto para completar a mensagem. Em alguns casos, esse verbo e esse objeto se juntam sem qualquer intermediário. Então nós vamos dizer que o verbo é um verbo transitivo direto e que um complemento, esse objeto, completa o sentido do verbo, é um objeto direto. Mas temos também alguns verbos que precisam de um intermediário. Nós temos o verbo e temos um complemento. Para que os dois se juntem, é necessária uma preposição. Então nós vamos dizer que esse verbo é um verbo transitivo indireto que se junta a esse objeto que o complementa por meio de uma preposição. E é por isso que nós vamos chamar esse objeto de objeto indireto. Tá, e como é que a gente descobre objeto direto ou objeto indireto de um determinado verbo? Aí nós vamos inverter aquela pergunta do sujeito, sempre perguntando ao verbo. Do sujeito, como é que a gente faz? Quem é que ou o que é que mais verbo. E para o objeto? Verbo mais o que ou quem. Ou então, verbo mais preposição mais o que ou quem. Eu falei aqui, comprei o livro.
E se o livro é objeto direto, não sei. Vamos perguntar ao verbo. Comprou o quê? A resposta para essa pergunta é aquilo que nós vamos chamar sintaticamente de objeto direto. E no gostar? Gostar mais preposição, mais objeto, mais coisa. Gostei do livro. A resposta à pergunta, verbo mais preposição, mais o quê? É aquilo que nós vamos chamar de objeto indireto. Gostei de quê? Do livro. Do livro vai ser objeto indireto. Esses exemplos foram muito fáceis, eu tenho que admitir. O grande barato é você começar a analisar isso em textos. E a língua te oferece isso no dia a dia. Você pega um jornal, você pega um livro, vê um verbo, procura o sujeito desse verbo, procure o objeto, o complemento desse verbo, caso seja um verbo que exija complemento. A língua portuguesa, ao contrário do que acontece quando você estuda língua estrangeira, ela te permite estudar o tempo todo. Você está sempre praticando, você está sempre exposto a ela. Então, o que eu te recomendo fazer foi o que eu fiz na minha vida. Eu saí da minha inércia, eu saí da minha postura mais passiva para uma postura mais ativa. Em vez de apenas receber exemplos ou exercícios, eu passei a analisar a língua. Eu vi um texto no jornal, presidente edita pacote. Presidente é sujeito, edita verbo transitivo direto, pacote é objeto direto. Toda hora isso acontece com você. Por que ignorar? Exercite sua língua com o seu cotidiano. A língua te pertence. Não há por que limitar-se a exercícios dados em aula ou em provas. Esses termos, aparentemente técnicos, sujeito, objeto, complemento, são termos que te ajudam a destrinchar um texto e a entender melhor um texto. Nunca os ignore, e você pode observar, tanto para sujeito quanto para objeto, a classificação, a terminologia, ela respeita no fundo a sua intuição. Se eu chego e digo, comprei, e ficar calado, você vai perguntar, comprou o quê? A resposta dessa pergunta é aquilo que nós chamamos de objeto direto. Se eu disser, gostei, e ficar calado, você vai me perguntar, gostou de quê? Você quer saber qual é o complemento do verbo? Esse complemento passa a ter um nome agora para você, objeto indireto. Pense sempre nisso. Você está interagindo com a língua. Nada do que o professor te ensinou é novo. Ele apenas deu nome àquilo que você já faz intuitivamente. Até a próxima.